Vamos abrir nossa Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, página 444 do nosso devocional. Eu quero começar a ler com os irmãos o verso 12. Na quarta passada eu expus até o verso 11 e a gente hoje vai terminar esse capítulo com a graça de Deus. Eclesiastes 10, os irmãos que têm o devocional, página 444. Vamos então iniciar a leitura, o verso 12. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estutícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fadiga, porém não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando o teu rei é filho dos nobres e os teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes e o vinho produz alegria e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícias do assunto. Mais uma vez, curva sua fronte. Senhor, opera em nós as tuas obras maravilhosas. Ajuda-nos com a sua graça infinita e ministra ao nosso coração nesta noite, unicamente por meio da sua poderosa palavra, como instrumentalidade do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Palavras cheias de graça. Charles Spurgeon diz que a entrada no templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. Essa observação nos coloca em nosso devido lugar e nos ajuda a saber por onde começar a busca da sabedoria. Nossos lábios não são tão sábios quanto a gente acredita ser. Se formos sinceros com nós mesmos e humildes diante de Deus, nós temos que confessar que nem sempre somos sábios naquilo que dizemos, naquilo que fazemos com o nosso dinheiro ou na forma com que respondemos à tentação. Nós tendemos costumeiramente a fazer comentários tolos. Nós fazemos costumeiramente despesas irrefletidas, decisões imprudentes. Se quisermos ser mais sábios, precisamos começar reconhecendo nossa inteira tolice. Apenas assim estaremos prontos para começar então a aprender um pouco da sabedoria divina. Eclesiastes nos convida a entrar no templo da sabedoria divina. O pregador já demonstrou para a gente na quarta passada a diferença entre a sabedoria e a tolice na vida diária, e agora ajudando-nos em muitas situações práticas que exigem sabedoria. E ele continua agora com o emprego sábio de suas palavras, ajudando-nos como a gente usar as palavras de forma sábia, como elas, se não forem usadas sábias, elas serão palavras tolas, como a gente administra nossa liderança de forma sábia ou tola, ou como nós lidamos com o nosso trabalho de forma sábia ou de forma tola. Então vamos começar a exposição do texto nessa noite, primeira parte, palavras sábias. Em algum momento, todo mestre sábio tem algo a dizer sobre aquilo que dizemos. Pois o modo como nós empregamos
As nossas palavras é exatamente a prova de fogo da nossa sabedoria. Se a boca fala apenas daquilo que estiver no coração, então o que nós estamos dizendo revela ou a sabedoria ou a tolice do nosso coração. A pessoa sábia deveria somente falar sabedoria. Por isso o pregador diz que nas palavras do sábio há favor. Isto pode significar que alguém que fala sabedoria conquistará reputação. Salomão bem sabia disso, porque a sua sabedoria foi conhecida em todo o mundo da época. Mas se a gente for interpretar esse versículo de forma mais formal ou mais literal, a palavra a favor é a mesma palavra para o grego graça. Um favor não merecido. As palavras de uma pessoa sábia demonstram esse tipo de favor, esse tipo de graça em relação a outras pessoas. Sempre que o sábio fala, ele abençoa, ele emite graça em tudo quanto falam. A mensagem desse versículo, então, não é que o discurso do sábio renderá algo dos outros, isto é, o favor dos outros para ele, mas pelo contrário, ele capacita-nos para dar algo aos outros de forma graciosa e de forma amorosa. Literalmente, a revista atualizada traduz: as palavras do sábio são cheias de graça. Por isso, o tema do sermão. Isto é exatamente o oposto como a maioria das pessoas usam as palavras na maior parte do tempo. As palavras têm o poder de nos ajudar a conseguir o que queremos. E nós, por exemplo, a usamos para provocar uma risada, para atrair a atenção de alguém ou para levar as pessoas a fazer o que nós queremos que se façam. Nós usamos, por exemplo, nossas palavras para conseguir um trabalho, para conseguir uma namorada ou um namorado, para edificar ou para derrubar as pessoas. Mas será que nós usamos sempre nossas palavras como instrumentos de graça? Falamos para o bem dos outros, ou quando nós falamos, nós estamos simplesmente tentando alcançar nossos próprios objetivos egoístas? Uma pessoa sábia, ela demora a falar, e ela fala sempre muito pouco. Pois na maioria das vezes, irmãos, nós seremos muito mais sábios se nós calarmos a boca. A sabedoria, então, escolhe bem cada palavra com cuidado, mas quando falamos, há muitas coisas sábias que nós devemos e podemos dizer. Como aplicação, veja alguma das muitas maneiras sábias de falar, não como uma lista de regras que nós temos que obedecer, mas como um estilo de vida que todos nós precisamos desejar como meta a serem atingidas. Primeiro, uma pessoa sábia oferece louvor verbal de ações de graças audíveis a Deus, não amaldiçoando, mas abençoando, isto é, uma forma sábia, porque isso lembra quem nós somos. Nós somos criaturas feitas à imagem de Deus, unicamente para o seu louvor, para sua glória. Se o temor do Senhor é o princípio de qualquer sabedoria, então uma das maneiras sábias de demonstrar sabedoria é falando e cantando expressões de adoração, de louvor. Uma pessoa sábia está o tempo todo louvando e agradecendo a Deus nas coisas mais simples da vida que lhe acontece. Quando uma pessoa sábia fala com outras pessoas, ela usa mais palavras de encorajamento do que unicamente crítica. Normalmente, a maneira de revelar o que há de melhor em outras pessoas não é apontando seus erros, mas edificando-as.
Em vez da gente se gabar, tentando impressionar as pessoas com a nossa sabedoria, com o nosso porte, com aquilo que somos, nós deveríamos fazer as pessoas se saírem bem do nosso lado. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e sai de perto dela assim: nossa, que pessoa inteligente. Isso demonstra que aquela pessoa, na verdade, não fez a lição de casa correta. Essa pessoa deveria sair de perto daquela pessoa e dizer assim: nossa, como eu me senti inteligente. Ou seja, aquela pessoa não foi o centro de tudo o que aconteceu entre eles naquela conversa. Uma pessoa sábia fala a verdade com o seu próximo, e não usando para a sua própria vantagem, mas dizendo tudo o que precisa ser dito com amor e muita gentileza. Isso inclui, talvez, a forma de se manifestar contra a injustiça, como condenar o pecado, ou confrontar alguém que está em pecado, ou fazendo alguma coisa errada, se isso é o que Deus nos chama a fazer. A pessoa sábia usa palavras sábias para dizer duras verdades, quando estas precisam ser ditas, e a Bíblia chama isso de palavras ditas a seu tempo. Uma pessoa sábia sempre fala com mansidão. Ele jamais é alimentado por uma ira injusta. Haverá momento que nós seremos sim tomados de um fogo, de um zelo consumidor ou de uma ira justa, mas essa não é uma condição de normalidade. Sempre que o sábio fala, ele fala com a sabedoria debaixo do controle, ele fala com as emoções controladas, não é alguém que arde em ira. Então, quando ele fala, as suas palavras podem oferecer uma graça autêntica. Segundo o livro de Provérbios, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldades. Uma pessoa sábia sabe usar palavras reconciliadoras. Eu sinto muito, eu errei, eu sou o único culpado, não foi eu quem provoquei isto, eu quero lhe pedir perdão. A sabedoria nunca é defensiva, embora em algum momento a gente vai precisar se defender, mas ela nunca é defensiva, mas ela sempre se contenta em dar uma resposta sábia e esperar que Deus vingue todo sentimento de amargura, de insulto, de calúnia ou de difamação que alguém possa fazer contra nós. Contudo, uma pessoa sábia também não ataca com observações cruéis ou ácidas, mesmo quando provocada. Uma pessoa sábia sempre tem uma resposta firme e branda, porque ela desvia do furor. Uma pessoa sábia fala palavras de amor e de afeto. Por exemplo, um marido sábio nunca será rude, nunca vai criticar sua esposa, nem diminuí-la diante dos outros, nem pessoalmente. Ele não se contenta em somente expressar com o seu cuidado, mas ele sempre está afirmando para ela verbalmente o quanto ele a ama. Às vezes, um simples "eu te amo" é uma forma muito sábia de viver o casamento, amando e respeitando a esposa. O marido precisa aprender uma coisa de uma vez por outra: a forma como ele trata sua esposa será a contrarresposta que ela vai tratá-lo. Às vezes um homem chega a uma certa idade do casamento e a esposa constantemente está cheia de amargura, irritada, triste, desmotivada, depressiva. 20 anos atrás, quando ele se casou, ela era cheia de vida, animada, feliz, exuberante, cuidava de si mesmo. Hoje ela está 50 quilos mais gordinha, toda modificada, e ele olha assim
como a minha mulher mudou. Ele é tolo e não sabe. Foi ele quem fez isso. Ele estragou essa mulher. Ela não tem nem mais motivação para comer corretamente. Ela não tem nem mais motivação para cuidar de si mesmo. Então, as palavras do marido alimentam emoções saudáveis ou emoções doentias na sua esposa. Então, um marido sábio nunca será rude, nunca será deselegante com sua esposa. Saber fazer isso, irmãos, é a prova de qualquer homem sábio. Essas são algumas das muitas maneiras como a sabedoria se expressa. Você tem lutado para escolher sabiamente suas palavras? Infelizmente, irmãos, a maioria de nós não é tão sábia como deveria ser. O que então precisamos fazer para sermos mais sábios, principalmente naquilo que nós dizemos? Já que a boca fala daquilo que está cheio o coração, então um crente precisa transbordar em amor, porque um crente salvo tem o coração cheio do amor de Deus. E se ele não transborda amor, é porque ainda não teve uma experiência real de salvação. É um coração humilde, ele teme a Deus e coloca os outros em primeiro lugar. A primeira ação de um homem casado, sua mulher. Todo o sucesso todo o fracasso de um homem está na relação com sua esposa. Quando nós temos esse tipo de coração, é natural que nós usemos nossas palavras para louvar a Deus e transmitir graças constantemente aos outros. Então, isso é um binômio, duas coisas que acontecem simultaneamente. Se você é uma pessoa que constantemente as pessoas ouvem você, graças a Deus, glória a Deus por isso, que bom, Deus é bom. Se isto é uma coisa que constantemente flui do seu coração, então você naturalmente vai tratar as pessoas em primeiro lugar, não você. Porque uma pessoa grata é uma pessoa extremamente alimentada com bondade e amor, e nunca com uma ira tola. Em outras palavras, um coração sábio é um coração verdadeiro, que usa nossas palavras para uma fala mansa, gentil, agradável. Um coração sábio é um coração que ama, é um coração que é cheio de palavras de encorajamento. Em outras palavras, um coração sábio tem o coração de Jesus Cristo, porque esse coração falam palavras que demonstram a graça de Deus. Se houver um homem que falou palavras de sabedoria, esse homem foi Jesus Cristo. Diz a Bíblia que quando ele falava, as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Lucas 4:22. Isso corresponde ao Salmo 45, que diz que o Messias teria os lábios cheios de graça. Isso corresponde exatamente à sabedoria de Salomão em Eclesiastes 10:12. As palavras do sábio são cheias de graça. Jesus falava assim porque o seu coração era perfeitamente humilde, amoroso e verdadeiro. Então, nós, quando pedimos que o Espírito Santo nos dê o coração de Jesus Cristo, ele nos capacitará a falar as palavras cheias de graça. Eu e você não temos essa capacidade, a não ser que nós nos submetamos ao controle e à obra salvífica do Espírito Santo, que engloba meu caráter, meu temperamento, e isso resulte unicamente na glória de Deus e no meu coração cheio de amor e humildade. Segunda parte, palavras tolas. As palavras de um tolo nunca são assim. Para nos ajudar a reconhecer a diferença entre a sabedoria e a tolice,
O pregador menciona alguns dos muitos problemas que resultam de um discurso tolo. Na verdade, ele gasta mais tempo falando dos lábios do tolo do que a boca de um homem sábio. Isto provavelmente porque a fala representa uma área de santificação tão difícil para a maioria de nós. O apóstolo Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, esse varão é perfeito, mas quem jamais consegue ser tão perfeito? O pregador menciona então várias áreas do perigo para o discurso tolo e elas sempre representam um desafio para todos nós. Primeiro, as palavras do tolo são destrutivas. Olha o verso 12. Em vez de lhe trazer em favor, como no caso do homem sábio, ao tolo os seus lábios devoram. Literalmente, as palavras o comem, o consomem. Quando o tolo abre a boca para dizer algo, as suas palavras saem e se viram imediatamente contra ele para engoli-lo. A linguagem aqui foi o que eu falei no versículo 11. Se o encantador demora para controlar a cobra, ela o morde. Assim é o falador. Ou seja, assim também é o tolo. A sua língua é uma cobra que ele não consegue encantar e que vai destruí-lo. Os insanos falam pelo cotovelo. As palavras do tolo não somente destroem sua vida, suas emoções, mas também o seu caráter de muitas maneiras, como também destroem as pessoas com quem ele convive. O apóstolo Paulo diz que as conversas inúteis, tolas, profanas, promovem ainda mais a impiedade e tais palavras se alastram, consomem ou comem como gangrena, como câncer. A gangrena é um tipo de doença que dá nas extremidades da mão, dos pés, que vai comendo de alguma forma o tecido, né, e vai pegando tudo. Essa é a linguagem que Paulo usa para se referir a pessoas que têm esse tipo de linguagem. Às vezes um tolo diz algo que o põe numa encrenca, suas palavras irritadas, impensadas contra alguém, sempre vai destruí-lo. Às vezes o tolo sempre destrói um relacionamento. Muitos casamentos foram destruídos porque o tolo do marido ou a tola da esposa dizem coisas que nunca deveriam ser ditas. Ele desatentamente revela algo que nunca deveria ter sido dito ou revelado. Mas, uma vez dito, isso gera um prejuízo irreparável. E há milhares de maneiras, irmãos, em que os tolos destroem constantemente relacionamentos, amizades, sociedades que duraram décadas e são destruídas da noite por dia porque alguém disse alguma coisa tola que não deveria ser dito e aquilo rompeu o casamento, rompeu a sociedade ou trouxe separação de amigos de muito tempo porque alguma coisa tola foi dita e não foi reparada. Segundo, as palavras do tolo são desrespeitosas. O verso 20 diz que ele dá um exemplo específico para a gente sobre como a gente pode destruir isso. Ele fala, nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz e o que tem asas dariam notícias das tuas palavras. Uma das coisas mais arriscadas que uma pessoa tola pode fazer com as suas palavras é criticar alguém que exerce autoridade sobre ele. Criticar a chefia, criticar o supervisor, criticar o patrão, ou até mesmo criticar uma autoridade que tem o poder de mandar prender. Eu acompanhei um tempo atrás, no início do ministério, uma pessoa, uma advogada, que no telefone disse que o juiz estava armando alguma coisa com alguém para poder, e acusou o juiz de um crime, né, de tirar dinheiro ou vantagem daquilo. Aquele áudio acabou caindo na mão do juiz e ela ficou presa por um bom tempo. As palavras tolas que ela jamais deveria ter dita, a tornou prisioneira, literalmente, em virtude da tolice dela.
Eclesiastes diz que nem mesmo em pensamento nós deveríamos falar mal de alguém. A forma, irmãos, de a gente não falar mal e não pensar mal. Porque o que são palavras? São pensamentos em ação. Em alguns países, criticar o governador é algo tratado como traição. Isso se aplica especialmente, por exemplo, no caso de monarquias absolutas, que em tempos bíblicos, a grande maioria das nações eram assim. Então, fofoque do seu chefe e do seu patrão ou de outra autoridade, até mesmo em secreto, e as suas palavras podem lhe causar seríssimos problemas. O Código Penal brasileiro condena o tolo e suas palavras insensatas pelos crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação, a injúria, quando alguém atinge a reputação e a integridade dos outros. Logo, amaldiçoar qualquer liderança é uma espécie de pecado extremamente grave na Escritura. No Antigo Testamento, quando alguém falava mal da liderança, ele era morto, ele era extirpado do meio do povo de Deus. Logo, falar mal, por exemplo, dos nossos líderes políticos é algo extremamente errado, que os cristãos que vivem na democracia precisam aprender isso. Uma das coisas que mais me preocupa, às vezes, nos grupos que eu participo de alguns pastores pelo Brasil afora, é quando eles começam a malhar, a xingar governantes. E não, irmãos, não importa o quão ladrão, o quão tolo, o quão injusto alguém é, da boca, embora a gente possa fazer uma avaliação sensata, dizer que isso não convém, mas a gente não pode, de forma alguma, emitir um comentário malicioso contra nenhum governo. Contra nenhum governo. Pedro diz, eu preguei isso a quarta passada, que a igreja era perseguida, maltratada, chicoteada, seus bens eram sequestrados por causa da fé em Cristo, mas eles não deveriam falar mal dos seus perseguidores ou dos seus injuriadores. Por quê? Porque Jesus também foi perseguido e ele não abriu a sua boca em ultraje para amaldiçoar a ninguém. Então, se você tem no seu Instagram, se você tem no seu grupo de rede social alguém, pode ser o Arcanjo Miguel, pode ser a quarta pessoa da Trindade, desculpa a minha ênfase aqui, e ela tem essa prática, então para que você não seja responsável também pelos pecados dela, deleta, para que você não seja amaldiçoado com esse tipo de comportamento que desonra a Deus. Terceiro, as palavras do tolo são assombrosas, mas além de serem erradas, as nossas críticas tolas podem voltar para nos assombrar terrivelmente. Aqui o pregador usa uma linguagem antiga e familiar de um pássaro que ouve o que a gente fala e depois repete para outra pessoa. Ele não está afirmando aqui que os pássaros têm o poder da fala, é claro, mas ele está usando uma metáfora familiar com a proporção rápida da tolice, É aquela expressão, um passarinho me contou, ou as paredes têm ouvidos. Diga algo estúpido e antes de você perceber, o mundo inteiro já sabe o que você disse. Cuidado com o que você diz. E depois não adianta, Às vezes outro dia conversei com uma pessoa, ela me chamou, ela não era daqui da igreja, pediu para me acompanhasse e conversamos, resumindo o detalhe, todo o sofrimento de depressão dela, de acompanhamento de anos, é porque um dia ela contou uma coisa para uma pessoa, e essa pessoa traiu a confiança dela, isso veio a público e ela teve uma perda irreparável na sua reputação. Então, ela alimentou esse sentimento de traição a vida inteira. Eu disse para ela, o quão pecaminoso ela tem sido esse tempo todo.
Porque o problema nunca esteve na traição que a pessoa fez a ela. O problema está no mal que ela causou. E eu peguei esse texto aqui e li para ela. Nem no pensamento ela deveria ter dito aquilo. Nem no pensamento. Como ela quebrou a lei de Deus e desonrou a Deus, ela pagou o preço do pecado que cometeu. A pessoa que contou só foi um instrumento que Deus deixou o diabo usar para mostrar para ela que ela não pode fazer isso. Então não adianta ficar com raiva de quem contou. A Bíblia diz que nós não podemos falar mal de ninguém. E aqui ele está usando uma pessoa que tem autoridade de mandar prender, de mandar matar, ou alguém que possa exercer algum tipo de disciplina coercitiva sobre nós, talvez como pastor ou como um pai. Ou um patrão, né, que vai demitir a pessoa, às vezes, até por justa causa, em virtude de alguns comportamentos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que dizemos sobre uma pessoa será repetido por outra pessoa com vários graus de precisão. Uma vez que as palavras saem da nossa boca, nós não temos mais controle sobre elas, e as pessoas vão fazer com elas o que elas bem entenderam. Se a palavra errada chegar ao ouvido da pessoa errada, as consequências serão graves e você vai sofrer muito com isso. Como é fácil, irmãos, mandar uma mensagem eletrônica. O WhatsApp, né, aumentou. Diz a Escritura que a proporção que aumenta a ciência, aumenta a iniquidade. O WhatsApp aumentou esse pecado em condições exponenciais. Porque a gente constantemente fala, escreve coisas, ligações. Tenham cuidado com isso, o que vocês falam no telefone. Porque todo telefone tem um gravador. Então as pessoas, elas estão loucas para encontrar alguma coisa, porque elas vivem hoje o mundo se alimenta disso. A internet, as redes sociais só têm a capacidade de influenciar, o glamour que tem, a importância que tem, por causa do pecado. O Facebook, o Instagram e qualquer outra plataforma digital jamais faria qualquer sucesso se os homens fossem sábios. Que interesse que eu tenho de ficar vendo foto de vocês? O que isso me custa? É a coisa mais tola, mais idiota do mundo, é isso. Que interesse eu estou no Twitter, estou no aeroporto, estou chegando em reunião tal, estou no trabalho, estou em casa. Isso, irmãos, é gente que não tem a graça de Deus, embora a gente pode usar essas redes para evangelizar, mas não é isso que a maioria de nós usamos, né? Por causa da nossa questão. Então, é muito fácil a gente cometer um deslize e essas coisas virem sobre nós. E pior, porque a gente nem deve pensar, quanto mais falar. Porque pensar é pior do que falar. Por que ele começa a dizer, nem em seu pensamento? Por quê? Porque quem vai julgar o pensamento é Deus. E o julgamento de Deus é muito mais severo e grave do que o julgamento que as pessoas farão sobre nós. Então, nessa questão, irmão, de pensar, nós precisamos treinar nosso coração para nunca deixar a gente alimentar nenhum sentimento de desconfiança. O amor não suspeita mal de ninguém. Quarto, as palavras do tolo são más. Elas não são apenas destrutivas, mas são más. O versículo 13 descreve uma queda livre. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícias, mas as últimas é loucura perversa, são desvairos. No início, as palavras do tolo eram apenas bobagens, coisas ruins. Mas logo então elas passam para o mal pior. Quando termina, o tolo
alcança a loucura perversa, uma expressão que indica depravação moral e deficiência no caráter. É importante, irmãos, a gente não se acostumar com nossas palavras tolas, mesmo que aparentemente elas pareçam bobas. A princípio, um discurso parece tolo e bobo, mas esse discurso vai aumentar e vai chegar num nível muito rápido do qual você não mais terá controle sobre ele. Uma pessoa que é tola o bastante para falar uma bobagem ou uma pequena mentira inofensiva, logo terá condições e dirá coisas que ela não mais terá controle sobre a sua tolice. Logo, o tolo usará as palavras cada vez mais de uma forma destrutiva e maligna, até chegar a um extremismo de destruir tudo quanto eles têm. Jamais nós devemos, como pais, permitir que os nossos filhos falem alguma palavra tola. Nós jamais devemos permitir que os nossos filhos tenham algum conceito errado sobre algum amiguinho. Às vezes a Ada fala assim: papai, fulano não é chique. Eu falo: fulano é chique como você é chique. Ela é bonita como você é bonita. Não, papai, criança, fulano é tão desobediente. Não, ela é obediente. Ela está lutando. Nós nunca podemos, irmãos, emitir um comentário ruim, mesmo que seja verdadeiro, sobre absolutamente ninguém. Se você tem que exortar alguém, então fala com a pessoa, confronta seu pecado cara a cara. Aí é bíblico, com amor, com respeito, e às vezes a pessoa vai ficar irada de qualquer jeito mesmo. O Paul Tripp oferece um conselho sábio em seu livro Guerra das Palavras, em um guia prático para discernir se a nossa fala é tola ou sábio. Aqui está uma linguagem que o Dr. Tripp é um pastor reformado norte-americano que trabalha só sobre essa questão. Ele trabalha muito com educação de crianças, ele faz então uma lista para autoavaliação. Olha que coisa linda que ele fala. Primeiro, aprenda a ouvir a sua fala em casa. Qual é o tipo de comunicação que você tem dentro de casa? As pessoas falam uma com as outras de forma impaciente e indelicada. São frequentes as palavras faladas a partir do egoísmo ou de desejos pessoais. Constantemente na sua casa acontecem explosões de ira. Os erros do passado são constantemente trazidos à tona. A comunicação, a conversa que acontece dentro da sua casa falha em trazer esperança, em proteger as emoções e o caráter. Existem pais, irmãos, que são verdadeiros monstros. Gritar com uma criança de forma raivosa produz nela muito mais maus tratos do que o estupro. E às vezes na casa de crente é marido gritando com a esposa, é esposa gritando com o marido, é filhos gritando uns com os outros. A partir da sua comunicação em casa, você precisa avaliar se a sua comunicação é sábia ou se ela é tola. Se você é sábio ou se você é tolo. O lugar aonde todo mundo vai dizer se você é em casa. Porque o que você é em casa, exatamente o que... Em outro lugar, você é um tolo, mas se passa como sábio. Você é um monstro, mas se passa como santo. É um demônio, mas se passa como anjo. Mas em casa, você anda sem roupa. Sem máscara. Aquilo que você faz em casa é exatamente o miserável homem que você é. Pecador, depravado, esse monstro que você é. É isso que você é.
E você precisa se arrepender disso. Senão, o céu será só uma lembrança. Nossas palavras carregam aquelas ameaças. Não aguento mais, eu não aguento mais. Não tem nada mais tolo, mais insano do que isso, irmãos. A linguagem dos pais tem que promover esperança no caráter dos filhos. Tem que promover carinho, proteção. Se o pai tem que corrigir um filho, precisa corrigir com o devido amor. Se precisar exercitar a vara, tem que exercitar a vara com amor. Nunca irado. Um pai que bate no filho irado, precisa levar a surra que está dando. Porque é inconsequente, é tolo. Tem que bater com amor. Pare e ouça, e verá o quanto precisamos elevar a nossa fala para alcançar esse padrão de amor. E também, quão frequentemente a verdade que professamos, tem sido distorcida pelos pecados da nossa fala tola. 5, as palavras do tolo são presunçosas. Existe mais um problema com as palavras dos tolos, elas são presunçosas. Em outras palavras, o tolo sempre faz alegações arrogantes e atrevidas sobre o que sabem e sobre o que farão. Mas eles são incapazes de fundamentar suas palavras com conhecimento ou com atos. Assim diz o pregador, versículo 14, o astuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Normalmente, os tolos têm uma opinião bastante forte, e normalmente a pessoa tola, ela prolixa, ela fala muito. Por alguma razão, o tolo raramente se contenta em manter a sua tolice para si mesmo. Ele insiste em compartilhá-la com os outros. Por isso as palavras se multiplicam. Os tolos não param, mesmo quando não sabem o que estão falando. Platão disse certa vez, homens sábios falam porque têm algo a dizer. Os tolos falam porque precisam dizer algo. O tolo sempre tem uma opinião pronta para tudo. Ele se passa como conhecedor de tudo. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas seguissem o que ele pensa. Uma das coisas sobre as quais os tolos gostam de falar é do futuro. Ninguém sabe o que acontece nos dias que está por vir, mas por alguma razão parece que o tolo sabe tudo que ele... Não, isso vai ser assim, que vão fazer assim. Por quê? Porque ele é um tolo, ele não é alguém que não entende que ele não deveria dizer isso. Os tolos possuem teorias elaboradas sobre política, religião, sobre Bíblia, sobre pessoas, sobre tudo. Eles têm planos para o futuro, eles têm solução para a fome, eles estão aqui preocupados, a Amazônia está sendo queimado, o direito de não sei o que lá mais, a paz mundial, não sei o... É gente, irmãos, que vive no mundo da lua. Se prestar atenção, eles estão sempre a um passo de ganhar na loteria ou de conseguir o seu emprego dos sonhos. Eles se gabam de fazer grandes coisas antes mesmo delas serem realizadas. Se a gente for sábio, a gente vai seguir o conselho de Tiago. Ele diz, atendeis agora, irmãos, sobre isso, sobre o que vocês estão dizendo. Hoje ou amanhã, nós iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucede amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são apenas uma neblina, um vapor que passa rapidamente. Em vez de vocês dizerem assim, nós vamos, deveriam dizer, se o Senhor quiser.
Se for a vontade de Deus, e se assim Ele permitir, então faremos isso ou aquilo. Para evitar o mal, a presunção e a autodestruição do discurso tolo, nós precisamos aprender a escolher nossas palavras com cuidado. Vencer, irmãos, a guerra das palavras envolve não simplesmente escolher as palavras de forma cuidadosa. Não se trata das palavras que dizemos, mas também das palavras que nós escolhemos não dizer. É mais difícil a gente escolher as palavras que nós não vamos dizer do que segurar as palavras que nós não deveríamos dizer. Constantemente nós dizemos o que não deveríamos dizer, embora a gente escolha as palavras. Ou seja, vencer a guerra significa que nós estamos preparados para fazer a coisa certa, no momento certo, cheio de domínio próprio. Significa que eu vou recusar, eu vou abrir mão da minha vontade e não deixar que a minha fala seja dominada pela paixão, ou pelos meus desejos ou sentimentos pessoais de ira, de revolta. Mas, em vez disso, eu preciso comunicar os propósitos que Deus tem em vista naquele momento. Então, eu preciso agir com fé para saber o que Deus está fazendo naquele momento de ira ou que aquela conversa está sendo feita. Terceira parte, a liderança sábia e a tola. Aqui o pregador vai mostrar para a gente como a gente pode empregar nossas palavras. E aqui ele vai usar um exemplo, no verso 16, onde pode haver uma ausência desesperadora de sabedoria espiritual, e isso é muito comum quando a gente vê isso numa liderança, especialmente na política. Salomão diz que ou o governo sábio é uma bênção e o governo tolo é uma maldição. E ele começa então o ponto 1, a imaturidade da liderança tola, verso 16. Ele diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Esses versos contam a história de um desastre nacional, quando alguém completamente incompetente e tolo assume a liderança. Aqui uma criança é alguém que não só é pequeno, novo, embora uma pessoa para governar deveria ser mais idosa. Josias começou a governar com 6 anos e logo começou a buscar o Senhor, mas Josias é uma exceção à regra. Normalmente a pessoa que lidera é alguém mais velho, por isso na igreja o governo é dado aos presbíteros ou aos anciãos. Salomão, o rei Salomão, mas contudo a palavra criança aqui não se limita à idade, se refere na questão aqui da pessoa imatura. O rei Salomão usou essa mesma palavra a si mesmo quando assumiu o trono. Ele falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Ou seja, ele reconheceu a sua falta de experiência e pediu a Deus sabedoria para governar. O seu filho Roboão, com 41 anos de idade, ele não foi alguém sábio. Ele não fazia ideia do que estava fazendo, sua corte era corrupta, seu julgamento era tolo e ele destruiu o seu reino com a sua tolice. Para mostrar os problemas que uma liderança imatura pode criar em um local ou em um país, Eclesiastes descreve uma corte real onde os príncipes gananciosos festejam a cada manhã. Ele não está dizendo aqui que sobre um café da manhã bem feito, bem preparado, ou que nós não podemos fazer uma festa e festejá-la. Aqui ele diz que esse pessoal se levanta de manhã, não para fazer o que é certo, mas para cair na folia e na embriaguez. Essa pessoa aqui tem uma abordagem dissoluta e preguiçosa da vida. Ele vive uma vida cheia de luxúria e indulgência pessoal. Talvez um exemplo notável da história europeia é Carlos XII, rei da Suécia. Ele era rei, ele se tornou rei quando ainda era adolescente. A conduta selvagem de Carlos e seus amigos incluía
em passar a cavalo com seus amigos dentro da casa da sua avó, já velhinha, pela qual morreu do coração, em atropelar as pessoas na rua com seus cavalos, ou ficar brincando nas janelas do palácio, brincando de tiro ao alvo nas casas da cidade. Então, os pregadores daquela nação se reuniram naquela manhã e todos eles pregaram esse sermão de Eclesiastes 10 e 16 no domingo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Segundo, a incontinência da liderança tola. Aqui o pregador diz dos príncipes que se banqueteiam já de manhã. Eles não estão fazendo aqui uma festa apropriada. Aqui ele fala, ai da nação. Ou seja, a moral de uma nação dificilmente se eleva acima dos seus governantes. E a Bíblia sempre condena essas festas excessivas, especialmente de manhã. A embriaguez é sempre errada em qualquer ocasião. Ou seja, a Bíblia condena todas as vezes que a gente gasta os nossos deleites puramente para fins egoístas. As palavras do pregador nos chamam para uma liderança sábia. E nós podemos aplicar isso a um reino, a uma família. Aqui os políticos que governam com vantagem pessoal trarão muitos desastres para o povo que lideram. Ai de qualquer nação caracterizada pela perversão pecaminosa, pelo carnaval, pelas festas mundanas eivadas de alcoolismo, pela preguiça, pelo excesso de festas, pelo uso de drogas, especialmente entre seus líderes nacionais. Nós podemos aplicar isso também no contexto pessoal. Quem não tem um autocontrole na conduta pessoal, não pode e não saberá controlar os outros. Embora exista um espaço para festejar na vida cristã, mas também existe o perigo da gente viver gastando a nossa vida simplesmente com os nossos prazeres. Muitos de nós, irmãos, temos desperdiçado o nosso tempo, as oportunidades. Como você passa suas manhãs, suas tardes, suas noites? Aqui está uma palavra que nós precisamos aproveitar o tempo e fazer o trabalho que Deus nos deu todos os dias, priorizando a oração e a leitura das Sagradas Escrituras. Qual é a sua relação com trabalho, com comida, com filmes, com lazer, com tecnologia, com séries da Netflix, versus a sua oração e a leitura da Bíblia? Se você quer saber se você vive uma vida tola, é só fazer essa comparação. Quanto tempo você gasta com essas coisas tolas e quanto tempo você gasta com oração e com a leitura bíblica. Ninguém viverá uma vida sábia se gastar muito do seu tempo com essas coisas que só trazem comportamentos ruins. Terceiro, a necessidade do autocontrole sábio. Veja o verso 17 aí. Ele diz, bem-aventurada tua terra, quando o teu rei é filho dos nobres. Os teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. Aqui está outra palavra preciosa para o sábio. Não coma e nem beba em excesso pecaminoso, mas pratique o autocontrole pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 13:14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Dizem as Escrituras. E ele fala, e nada disponhais, nada coloqueis à disposição para a carne, no tocante às suas concupiscências. Se a gente quiser nos governar com sabedoria, nós vamos precisar seguir o exemplo do nosso rei. Mesmo que o verso 17 não seja uma profecia direta a Jesus Cristo, mas ele descreve o caráter divino e real do seu reino.
Como filho de Davi, filho de Deus, Jesus é duplamente filho de nobreza. Ele sabia como festejar e como fazia com os seus discípulos, mas sua primeira prioridade sempre foi a obra do reino de Deus. E por muitas das ocasiões, ele se alimentou, ele jejuou, alimentando-se apenas da palavra de Deus. Como filhos renascidos de Deus, como reis e rainhas, nós precisamos aprender duas coisas. Primeiro, nós deveríamos saber quando festejar. Aqui inclui, por exemplo, a realização regular da ceia do Senhor, que é a festa, como também as celebrações ocasionais da vida cristã, sendo que todas elas devem nos lembrar do grande banquete à nossa espera no céu. Mas também nós devíamos aprender quando não festejar. Esta é uma parte importante da vida para Cristo. Isso inclui, irmão, se abster de toda dissolução e embriaguez que nos esvazia do poder do Espírito Santo. Isso inclui também outras formas de jejum, durante as quais nós dizemos não aos prazeres do mundo para encontrar satisfação apenas em Deus. Jesus é o maior prazer da nossa alma, mas para descobrir isso por nós mesmos, às vezes nós precisaremos jejuar durante um tempo dos prazeres inferiores que podem nos distrair do reino de Deus. Abster-se por um tempo de comer comida boa, de assistir a filmes, de alguns entretenimentos do Face, do Insta, do WhatsApp, ou deixar qualquer outra coisa que a gente perceba que esteja exercendo domínio sobre nós, é algo profundamente saudável para a nossa piedade. Segundo o Novo Testamento, quando Cristo fala em Mateus 6, ele diz que nós deveríamos sempre jejuarmos. Isso era uma condição comum na vida de todos os santos do passado. Historicamente, os cristãos sempre jejuaram 2 vezes por semana. E às vezes em momento mais longo durante o ano. Às vezes por 21, por 30, 40 dias ou mais dias. Esse tempo era usado para a oração, para o jejum, para o arrependimento ou para o trabalho ao próximo. Agostinho ensinou que o jejum é abster-se de algum tipo específico de bebida ou alimento para se dedicar mais intensamente à oração e ao jejum. Lutero disse que o jejum serve para matar, subjugar o orgulho e a concupiscência da carne. Calvino diz sobre o jejum coletivo nas Institutas, ele fala: muito oportuno há de ser o uso do pranto e do jejum, sempre que o Senhor parece ameaçar-nos com algum tipo de flagelo ou calamidade. Ele continua: esta é uma santa e salutar ordenança em todos os séculos, que os pastores exortem o povo ao jejum público e às orações extraordinárias. Para Calvino, o jejum tinha 3 objetivos. Primeiro, mortificação da carne. Segundo, condicionar a nossa oração e meditação. E terceiro, para nos levar a nos arrepender e nos humilhar diante de Deus. A maioria dos reformadores eram homens de oração e jejum. Calvino mesmo jejuou por vários anos para que Deus pudesse converter os homens de Genebra. John Knox jejuou e orou até que a rainha Mary disse que temia mais as suas orações do que os exércitos da Escócia. Para destacar a importância disso, Wesley chegou a afirmar: o homem que não jejua está tão distante do céu quanto aquele que nunca ora. O jejum revela aquilo que nos controla e nos ajuda a manter o equilíbrio.
Ou seja, a prática do jejum é um tipo de autogoverno, é uma maneira sábia da gente viver numa dependência maior de Deus. Se você nunca terá controle de você mesmo, se você nunca jejuar. Quem não jejua nunca terá condições de conter sentimentos pecaminosos, sua luxúria, pensamento, há tipos de pecados, irmãos, que o crente nunca vencerá se não viver na prática regular do jejum e da oração. Nós estamos agora para começar o nosso jejum semana que vem. São 30 dias de oração, nós fazemos em março, em setembro. O pastor não criou isso da cabeça dele, né? Todos os grupos piedosos, em todos os tempos, tiravam um tempo para orar. Se você ler, por exemplo, as histórias dos crentes da igreja oficial da Inglaterra hoje, desde quando eles se desligaram da igreja romana, eles fazem isso. A quaresma que nós conhecemos hoje como quaresma, inicialmente no século II, eram 40 dias antes da Páscoa, que eles tiravam para orar e jejuar. Hoje ela tem outras implicações profanas, mas inicialmente foram homens santos que tiravam tempo para a oração. Nós temos o grande João Crisóstomo, o príncipe dos pregadores, o grande doutor da igreja, jejuou por 2 anos seguidos. Ele dormiu em pé por 2 anos seguidos. Hoje a gente não tem esse tipo, porque é legalismo, embora, irmãos, né, tudo que a gente faz corre o risco de se tornar legalismo, mas nós nunca teremos controle se a gente não praticar esse tipo de... Nós precisamos por um tempo, por isso no tempo do jejum a gente abre mão de WhatsApp, de Facebook, né, a gente só usa isso para fins de trabalho, escola, né, não mais, a gente se abstém dessas coisas para que nós possamos nos dedicar mais precisamente à oração. Nós não conseguimos fazer isso, irmãos, talvez, o tempo todo, embora deveria ser. Mas o fato de pararmos um tempo para orar nos ajudará muito. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, orou 40 dias e 40 noites. Na Coreia, os pastores têm uma prática. Todo janeiro, eles se reúnem para orar e jejuar 40 dias, ou o mês todo. Fazem isso há anos, e são pastores de igreja de 70 mil, de 100 mil, de 800 mil pessoas. Quarta parte, o trabalho sábio e o tolo. Aqui há um outro exemplo que Salomão usa sobre a questão do sábio e do tolo. Ele vai usar aqui, ele já usou a liderança como exemplo, agora é o trabalho. E aqui ele vai falar sobre o sábio investimento do nosso dos nossos esforços do trabalho. E há algumas coisas sérias que ele fala do tolo. Ele fala, primeiro, o trabalho do tolo é entediante. Versículo 15. Ele diz que o trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ironicamente, o tolo nunca ama seu trabalho. Ele sempre começa um novo emprego empolgado e logo fica desanimado. Irmãos, escute-me, olha o que as nossas palavras produzem. Olha o que o nosso coração tolo produz. Um coração tolo produz palavras tolas. E palavras tolas produzem um comportamento tolo. E Salomão mostra 2 áreas aonde as pessoas tolas estão. Depois fala qualquer uma outra. O tolo, em qualquer lugar que ele vai, irmãos, em qualquer lugar que ele vai, ele é destrutivo. As empresas deveriam contratar seus funcionários não só por suas habilidades, mas se ele é tolo ou se ele é sábio. Porque se ele for tolo, ele vai destruir, pelo menos inicialmente, alguma coisa na empresa. Então, embora os sentimentos ocasionais de tédio sejam comuns e inofensivos, nós precisamos ter o cuidado quando eles se tornam dominantes ou permanentes. Um tolo, ele constantemente se cansa do seu trabalho, não porque trabalha muito. O trabalhador, irmãos, quanto mais trabalha, mais ele se alegra. O tolo, quanto menos trabalha, mais ele se cansa.
ele está brincando ou morcegando quando deveria estar trabalhando. Uma pessoa que age assim será sempre resistente a mudanças e a cobranças de metas de resultado, e ele sempre influenciará negativamente o ambiente onde está. Isso é uma descoberta importante para uma pessoa que se cansa rapidamente do seu trabalho, mas nunca tem nada a mostrar daquilo que ele faz. Ele fica o tempo todo morcegando ou brincando e apenas cansa a alma, pois lá no fundo ele sabe que deveria ser produtivo e não é. Normalmente, quando você vê um funcionário cheio de justificativa, toda vez que um patrão exige do funcionário aquilo e ele se justifica, é porque ele é preguiçoso, porque ele é tolo. Porque se ele for trabalhador, ele nunca vai reclamar. Opa, vamos melhorar isso. Sim, eu vou fazer assim. Ele está ali só para isso. É sábio ouvir. É sábio ouvir. O sentimento de culpa é que resulta, é cansativo e entediante. Principalmente quando percebemos que deixamos de fazer muito trabalho que não fizemos. O homem sábio fica energizado ao trabalhar muito, e seu serviço não é para os homens, mas para o Senhor. Então, ele sempre satisfaz a sua alma e encontra prazer no trabalho, mas o tolo fica exausto, mesmo sem fazer nada. Ele pode tentar convencer a si mesmo e aos outros de que está trabalhando, quando na verdade ele está se cansando sem fazer nada. Talvez não seja surpreendente que o tolo nunca tenha aprendido a trabalhar de verdade. É por isso que ele nunca encontrará prazer do trabalho que faz. Segundo o tolo, o trabalho do tolo é sem objetivo. O versículo 15, a parte B, diz que o tolo está tão perdido que ele não sabe nem chegar à cidade. Isso aqui é um provérbio, né? Quer dizer o seguinte, que essa pessoa ela tem dificuldade de fazer o que é certo, ela não tem objetivo na vida. Se achar uma cidade pequena é difícil, imagine se perder tentando achar uma metrópole. Ou seja, essa pessoa aqui, ela consegue facilmente perder o foco, perder o caminho. É alguém que desnecessariamente dificulta as coisas para si mesmo por causa da sua tolice. Ele sabe o caminho de volta, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não toma atitude, ele prefere viver justificando. Ele está estagnado, mas ele acha a função e o salário do outro melhor. Ele sempre acha que o dia é pequeno, mas ele nunca dá o máximo de si durante aquele dia para fazer o que tem que ser feito. Ele começa bem, mas logo para. Ele nunca conclui um trabalho direito. O tolo trabalha simplesmente por trabalhar e parece não chegar a lugar nenhum. Ele não irá longe na vida vindoura, porque logo se perderá em algum ponto do seu caminho para a cidade eterna de Deus. Terceiro, o trabalho do tolo é preguiçoso. O resultado de tudo isso, na verdade, trocando em miúdo, tudo isso, tédio, esse comportamento psicológico, é aquilo que meu pai e sua mãe sempre disse: isso é preguiça, meu filho. O verso 18 fala assim: pela muita preguiça desaba ou cai o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. E uma casa, irmãos, sempre precisa de manutenção. E a maneira como nós cuidamos da nossa casa, nós vamos cuidar da nossa vida. Negligenciar, cuidar do telhado ao longo de cada tempestade será uma oportunidade para a gente abrir sempre o guarda-chuva dentro de casa. Aqui o pregador imagina um tolo preguiçoso que prefere ver a sua casa ruir, cair, ser destruída, do que ir lá consertar as coisas que estão com defeito. Essa imagem de decadência fatal nos mostra o quanto a preguiça é algo mortal, irmãos. Uma pessoa que é preguiçosa no trabalho, ela é preguiçosa para tudo.
ela é preguiçosa para investir na sua alma, ela é preguiçosa para investir na sua santificação. Essa pessoa vai destruir tudo. Ela destrói a si mesmo, ela destrói seus relacionamentos. Elas são pessoas que destroem seus casamentos porque elas não querem investir em mudança, elas não querem fazer cursos, elas não querem investir em sua intimidade, elas não querem tratar seu caráter. Um cristão desse no ministério, preguiçoso, vai destruir a obra do ministério. Apenas o tolo, irmãos, negligencia algo tão importante quanto a santificação pessoal. Apenas o tolo negligencia algo tão importante como a família. Apenas o tolo negligencia algo tão importante quanto o reino de Deus e o serviço para a sua nação. O último ponto aí, o dinheiro compra tudo o que precisamos. Ao contrário do tolo preguiçoso, o indivíduo trabalhador tem tudo o que precisa. Os recursos que nós recebemos e que precisamos vêm do nosso trabalho. Por isso, o trabalho do sábio o dignifica e o completa. Ele usa o dinheiro de forma legítima para comprar tudo quanto precisa e deseja. Aqui, o trabalho duro prova exatamente isso. E olha o que fala o verso 19. A loucura do ócio preguiçoso, ele compara, a loucura do ócio preguiçoso e fala: as festas, os banquetes são feitas para rir. O vinho alegra a vida. E o dinheiro atende a tudo, ou realiza tudo. Evidentemente, irmão, o dinheiro tem limites, né? Nós não devemos colocar o nosso coração nele. Mas de forma prática, o pregador diz a verdade. Quando temos dinheiro, nós podemos comprar tudo quanto precisamos. O pão é uma necessidade diária. O vinho é símbolo de realização e prazer delicioso. Então, se temos dinheiro, nós compramos comida, nós desfrutamos de realizações e prazeres lícitos e fazemos qualquer outra coisa que nós queremos ou desejamos. Uma pessoa que tem dinheiro, não lhe falta nada que ela precisa. Cada um de nós que estamos aqui, temos o que precisamos e o que desejamos dentro do limite dos nossos salários. Tudo que nós precisamos para viver, todo mundo aqui, que é trabalhador, que é sábio, tem tudo quanto precisa e deseja. Não há falta de absolutamente nada. Ninguém pode acusar a Deus disso. Porque todo mundo que está aqui, dentro da proporção do salário que ganha e do tipo de vida que leva, o seu dinheiro dá tudo quanto você tem. Outra coisa que o dinheiro faz é avançar o reino de Deus. E você pode usar o seu dinheiro para sustentar a igreja, a obra missionária. Uma pessoa sábia trabalha muito para ganhar o suficiente, não para só ter o que precisa ou deseja, mas também para honrar a Deus, celebrando as coisas boas deste mundo e fazendo o investimento na obra de Deus. Concluindo, eu quero dar um exemplo sábio para os irmãos. Quando eu penso em uma vida sábia, o que uma vida sábia envolve, eu não consigo lembrar-me de outras coisas a não ser do meu pai. Meu pai só estudou até a 4ª série no interior de Minas Gerais. Minha mãe só sabia, e só sabe até hoje, escrever o nome e ler algumas placas de ônibus. Minha mãe só sabia ler a placa do ônibus, né, que era Rosa da Penha. Como nenhum outro ela conhecia, só conhecia. Então, quando via o Rosa da Penha, ela sabia que era o Rosa da Penha. Mas os seus filhos e netos conseguiram graus acadêmicos e conquistas intelectuais que eles jamais iriam compreender. Mas eu duvido que qualquer um de nós jamais o superem em sabedoria. Meu pai foi sábio bastante para temer a Deus, que é o começo da sabedoria, e também para crer em Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus.
Meu pai tardava em falar, mas quando falava, costumava dizer algo importante sobre seu trabalho, sobre amigas, e sobre amigos, e sobre a família, e sobre o ministério da igreja que ele serviu por longos e fiéis anos como diácono e depois como presbítero. Quando a minha mãe falava demais ou multiplicava as palavras, como fazia de vez em quando, ele dizia de um modo sábio e alegre, uma forma de não deixá-la falar mal de ninguém, e sem que ela percebesse aquilo, ele ajudava ela a ter uma fala santa. Eu saía muito cedo, chegava muito tarde por causa da faculdade, e no sábado, às vezes, eu dormia até mais tarde, e eu ficava impressionado com aquilo. Eles acordavam às 6 da manhã e conversavam de 6 o dia todo. Eles não paravam de conversar momento algum. E em momento algum, eles se desentendiam ou estavam falando mal de alguém. Se eles fossem falar da bacia nova que a mamãe tinha comprado, eu ficava muito impressionado. Eu ouvi história de mais 1000 bacias. Glória a Deus, Hilda, que Deus nos deu essa bacia. Gessi, você lembra? A minha primeira bacia era de madeira. E era aquela gamela pesada que você... Eu lembro, Hilda, que não tinha bacia olha que material levinho. Deus é bom. Como Deus dá sabedoria. Irmãos, eu ficava desesperado com aquilo. Aquele papo rendia um dia inteiro na bacia. Meu pai nunca especulava sobre o futuro, mas se contentava em deixar sua vida e tudo quanto amava nas mãos do seu Deus soberano. Até mesmo a sua aposentadoria, ele continuava a trabalhar muito. Ele não se cansava com esforços tolo, mas dormia bem e se levantava cedo para trabalhar mais um dia com muito alegria. Eu nunca vi meu pai de mau humor. Eu nunca vi meu pai levantar a voz dentro de casa. Eu nunca vi meu pai gritar. Meu pai viveu 50 anos casado com a minha mãe. Ele nunca levantou a voz, nem para a gente e nem para a mamãe. A mamãe falava alto, mas meu pai não. Quando meu pai me batia, ele dizia: Jário, vem aqui. Vem cá, meu filho. Senta aqui. De lá, pegava a varinha. Sua mãe me disse que você fez isso, isso e isso. É verdade? É verdade. Você sabe o quanto isso desonra a Deus? Sim, pai. A esse ponto, eu estava chorando desesperadamente, porque eu sabia que era uma varada só. E meu pai era muito forte. Aquela varinha, a marca ficava 2 meses. Mas eu aprendia. Como alguém que veio da roça, ele tinha habilidades que lhe permitia fazer quase tudo. Ele plantava, colhia, cuidava do quintal, criava galinhas, cuidava da casa, mexia todos os dias em alguma coisa, ele e a mamãe acertava. A nossa casa era muito simples, mas era a melhor casa que tinha aonde nós morávamos. De tão bem cuidada que eles faziam. Embora ele fosse porteiro de um prédio e ganhasse 2 salários mínimos, que fazia muita hora extra, e minha mãe lavava roupa para fora e fazia faxina na casa dos ricos, nós tínhamos tudo que nós precisávamos para viver. Ele sempre tinha algum dinheiro para ofertar à igreja além dos seus dízimos e ajudar na construção da igreja. Nossa mesa era um lugar para festas saudáveis de carne fresca, frutas, bolos e pães que a minha mãe fazia. Meu pai ia na padaria, comprava uns pães naquela época antigamente era padaria do Somozá, lá em cima no Tapimirim. Era um pão grandão assim, tamanho da Bíblia. Ele comprava um saco daquele pão. Aquele negócio ficava lá em casa 30 dias. Aquele pão nunca deu bolor. Nunca deu bolor. A gente comia todo dia um pão daquele com maionese, com tomate, com alface, com carne que sobrava do outro dia, com ovo e um copão de vitamina de abacate. E com leite. Com leite.
Porque no pé da nossa casa tinha abacate que dava o ano todo. Todo dia eu comava, e eu era magrinho, eu tinha 70 quilos, não era gordo. Quando nós morávamos no interior, quando o leite sobrava, porque o caminhão não passava, então o fazendeiro, de quem meu pai era vaqueiro, doava o leite e minha mãe fazia centenas de queijos para vender. Eu lembro até hoje, a minha casa, a varanda era grandona assim, maior que essa varanda aqui, era cheio de prateleiras amarradas no arame, porque minha mãe enchia aquilo de queijo até o final. Então a minha casa era cheia de gente, porque minha mãe fazia um queijo muito gostoso, e todo mundo ia lá comprar o queijo dela. Apesar de pobre, sempre houve alguém que morasse conosco em nossa casa, que meu pai criava até se casar. A outra moça que ficou com a gente está conosco há quase 30 anos, ficou com a minha mãe, meus pais, e hoje está com a minha irmã. E todas elas, o meu pai ganhou para Jesus, todas elas. Apesar de pobres, toda essa comida era recebida como ações de graça. Meu pai orava uma oração específica de ações de graça. E muitas das vezes, sempre tinha alguém visitando a nossa casa, porque as pessoas gostavam de ir lá em casa. E meus pais sempre amaram receber visitas. Meu pai, de seu jeito simples, mas ele viveu o tipo de vida que Eclesiastes nos ensina. Ele era sábio em sua fala. Sua liderança e seu trabalho em casa era algo maravilhoso, e tudo que o pregador disse sobre esse tipo de homem é verdade. Meu pai chegou do interior quebrado, com dívida, ele conseguiu um emprego de porteiro, e nesse emprego ele trabalhou até a morte. Durante mais de 30 anos numa mesma empresa, ele nunca faltou um trabalho. Ele era gordinho, mas ele era muito forte. E quando não tinha ônibus, meu pai, se ele entrasse 6 horas, ele nunca chegou no trabalho menos de 1 hora. Não, Hilda, eu tenho que ir, Hilda, porque eu tenho que chegar lá, tenho que olhar se os portões estão fechados, e se eu me atrasar e vou chegar em cima da hora, não vou deixar a portaria sozinho, então eu tenho que chegar mais cedo, ver se está tudo certinho, as torneiras trancadas. Nunca chegou, sempre 1 hora antes. Escute-me. Daqui à Vitória tem em torno de quase 15 quilômetros. Em toda a greve, meu pai saía daqui a pé, e ia da Vila Rubim, no edifício Ana Paula. Lá atendia, trabalhava e voltava, ia e voltava a pé. Ele nunca faltou o trabalho porque não tinha ônibus. E sabe o que ele dizia? Oi, Hilda, você lembra que nós andávamos o dobro disso para ir para a igreja, com os meninos nas costas? Depois Deus nos deu condições de comprar uma charrete, aí não cabia todo mundo, a Hilda vinha com os filhos, com a gente na charrete, e meu pai vinha a pé atrás. Tudo que esse pregador disse sobre um homem sábio, meu pai foi. E suas palavras lhe renderam o favor do louvor de seus filhos. E em seu devido tempo, ele assumiu o seu lugar no último e no maior dos banquetes. Agora, pela graça de Deus, ele é um príncipe na casa do rei. Daquele filho nobre, o Senhor Jesus Cristo. Vida e risos pertencem a ele para sempre. E também podem ser de qualquer um de nós, que nesta noite ouvir o sussurro do Espírito Santo e crer nas palavras cheias de graça que Deus nos fala nesta noite por meio da pregação. Curve sua fronte, Senhor, opere uma obra poderosa em nós. Ajuda-nos. Enche-nos, ó Deus, de sabedoria do céu, para que nós possamos viver como sábios. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a evidência, a prova de fogo da nossa sabedoria são nossas palavras. A forma como falamos determina se somos tolos e se vamos destruir a nossa vida ou se somos sábios e vamos edificá-la. Ajuda-nos a avaliar o tipo de linguagem que nós temos dentro de casa.
Aqui nós temos maridos e esposas que precisam, Senhor, reavaliar as suas comunicações, que precisam reavaliar o diálogo dentro de casa, que precisam respeitar amorosamente, com delicadeza, com mansidão, com respeito e admiração um ao outro, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos viver o tipo de vida sábia que a Tua palavra nos ensina nesta noite. Eu oro assim, em nome de Jesus, para a glória de Deus.